O Irã deu início à instalação de minas no Estreito de Hormuz para dificultar ainda mais a passagem de navios petroleiros por ali. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu a retirada das minas. Confira. A instalação de minas na passagem enforcaria ainda mais o comércio já quase inexistente no local. O processo ainda está em fase inicial, com apenas algumas dezenas de explosivos posicionados nos últimos dias. Mas o próprio governo dos Estados Unidos espera um aumento da prática ao longo do conflito. O presidente americano, Donald Trump, exigiu a remoção imediata das minas. Caso contrário, abre aspas, as consequências para o Irã serão de uma magnitude sem precedentes, fecha aspas. Desde o anúncio do bloqueio, Washington busca desenvolver um plano para escoltar embarcações pelo local, mas nada ainda saiu do papel. Em outro flanco da guerra, o Irã segue mirando mísseis e drones para países vizinhos. Nesta terça-feira, as forças iranianas atingiram o Catar, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e Israel. No Bahrein, um drone atingiu um prédio residencial, matando uma pessoa. O foco do governo dos ayatolás tem sido concentrar bombardeios em instalações civis não relacionadas diretamente ao conflito. O Ministério das Relações Exteriores do Catar exigiu que esse tipo de ataque cesse e pediu um aumento em parcerias de segurança com os Estados Unidos diante das ameaças. The strategic partnership, not only with the US, but all of our defense partners in the world, is not up for question. We have taken the decision to strategically ally ourselves in this way as part of a wider regional security framework. Enquanto isso, o governo americano demonstra dificuldade para explicar os próprios objetivos com o conflito e o que será do Irã depois do fim dos ataques. Moving forward, the stated objectives for Operation Epic Fury remain the same. Destroy the terrorist regime's ballistic missiles, raise their Iranian missile industry to the ground, ensure their terrorist proxies can no longer destabilize the region, and ensure that Iran never obtains a nuclear weapon. A falta de clareza sobre o tema gera uma onda de rejeição por parte da opinião pública americana. Diferente do que acontecia com outras guerras, a maioria dos americanos desaprova o atual conflito. Teme que a incursão possa aumentar os custos de vida e deixar os Estados Unidos menos seguros. Além da perda de apoio interno, países aliados dos Estados Unidos também pedem o fim da guerra. O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, diz que um conflito sem fim não é de interesse de ninguém. Viele dieser Ziele teilen wir, doch mit jedem Kriegstag stellen sich mehr Fragen. Vor allem besorgt uns, dass es offensichtlich keinen gemeinsamen Plan gibt, wie dieser Krieg schnell zu einem überzeugenden Ende gebracht werden kann. Derweil sehen wir eine gefährliche Eskalation. Cabeça de um chefe de governo alemão, não existia um plano conjunto, é absolutamente inimaginável. Mas o ponto é outro, queria começar abordando ele por você, Maurício. Qual é a capacidade efetiva que o Irã possui de minar o Estreito de Hormuz? Bom, boa noite, William. Olha, essa ideia de que o Irã é capaz de fechar o estreito usando recursos relativamente baratos, né, como minas, drones, torpedos, é algo que o Irã vem praticando há muitos anos, em manobras, em treinamentos. E se a gente olhar a região do Oriente Médio desde o início do século XXI, há uma série de grupos, né, como os Houthis no Iêmen, como o Hezbollah no Líbano, que fizeram algo parecido também e conseguiram, inclusive, afundar navios de grande porte, um destroyer americano, uma corveta israelense. E o Irã, isso sequer eram estados, né? Quer dizer, eram grupos, né, não estatais. E o Irã é um estado com uma potência militar bastante considerável, então é perfeitamente verossímil essa capacidade de minar o Estreito de Hormuz, que é uma das principais vias do comércio marítimo global, né? Sobretudo por conta do trânsito do petróleo. Então, um bloqueio efetivo de Hormuz, se durar muitas semanas ou até alguns meses, pode deflagrar uma crise energética global semelhante ao que foram os choques do petróleo nos anos 70. É algo extremamente grave. A gente fala do emprego de recursos. Não há, do ponto de vista das guerras navais, coisa mais barata do que mina. É um dos artefatos mais utilizados em todas as batalhas navais que a gente conhece.
já desde o período napoleônico, diga-se de passagem. Quer dizer, é a arma do homem pobre, ou mesmo os barcos não tripulados da Ucrânia que acabaram com a frota no Mar Negro, a frota russa. Então, é possível imaginar que um país semidevastado como está o Irã, sob bombardeio constante das duas melhores forças aéreas do mundo, a israelense e a americana, tenha capacidade de fechar o Hormuz. Agora vamos fazer a pergunta contrária. Os americanos têm capacidade de evitar isso? Não. O que os americanos têm capacidade é de tentar dissuadir os iranianos de fazer isso, né? E de que forma? Eles estão brandindo a carta da ilha de Karg, que realmente é uma coisa que todo mundo que acompanhou a guerra Irã-Iraque, 1980-88, né, sabe muito bem o que significa, e a importância da ilha de Karg só aumentou desde então, né, onde se concentra 90% do refino do petróleo iraniano, e digamos assim, a artéria, né, o cordão umbilical da economia iraniana, realmente. E é uma ilha bastante defendida, né, em defesa antiaérea, exatamente por essa importância. Fica a 25 quilômetros da costa iraniana. E o Trump e os Estados Unidos estão, de forma mais ou menos explícita, né, ameaçando destruir aquela ilha e, portanto, destruir a economia iraniana completamente por meio de um ataque. Ele tem a capacidade né, de bombardear a ilha de Karg de forma impune. Agora, isso levaria o niilismo, né, assim, o impulso destrutivo do Irã para um outro patamar e com condições de realmente deflagrar uma... Quer dizer, é um argumento circular, né? Assim, quando os Estados Unidos ameaçam destruir a ilha de Karg para evitar que o Irã feche o Estreito de Hormuz, aumenta o incentivo para o Irã, quando ainda pode, fechar o Estreito de Hormuz. Então, é um jogo bastante perigoso. É pena que a gente não tinha, falha nossa, para exibir um mapinha ali da região nesse momento, para as pessoas terem uma ideia, a relação entre o Estreito de Hormuz mais para leste e a ilha de Karg na foz dos rios Tigres e Eufrates, na saída da Mesopotâmia mais a oeste, onde o Golfo Pérsico faz aquela curva, na fronteira entre Irã e Iraque. No norte do Golfo Pérsico, digamos. Isso. Hormuz está no sul do Golfo Pérsico e nessa Karg relação está no mais norte. ou menos. Agora, Karg é uma daqueles lugares históricos, né? É palco de batalhas na Primeira Guerra Mundial, quando os britânicos invadem a Mesopotâmia, então sob domínio do Império Otomano. É importantíssima na Segunda Guerra Mundial e volta a ser o grande foco do conflito Irã-Iraque durante os 8 anos, como você lembrou. Agora, se a gente olha... nós temos um mapa, que bom. Meu editor-chefe, o Filipe, está me dizendo. A gente pode colocar o mapa, Filipe? Vamos ver, só para ajudar a nossa audiência. Isso, está ali. Está ótimo, era o que a gente precisava mesmo. A ilha de Karg, onde ela está... Aí agora vocês podem acompanhar do que a gente está falando. Quem cobriu isso aí há muito tempo tem um mapa na cabeça, mas a audiência não tem obrigação de ter um mapa na cabeça. Então aí é a ideia de dizer para vocês geograficamente do que a gente está falando. Agora, no caso da ilha de Karg, Maurício, obliterar ela do ar, os americanos conseguem isso em 2 horas, no máximo. Agora, o emprego de tropas especiais, como o Trump vem insinuando, seria para isso? Para ocupar a ilha de Karg? Poderia ser. Representaria uma escala muito perigosa na guerra, né? E com consequências imprevisíveis, né? Porque uma das grandes discussões hoje, sobretudo em termos do mercado financeiro, das bolsas de valores, é quanto tempo essa guerra vai durar. Então, cada vez que o Trump faz uma declaração dizendo que o conflito está próximo de se encerrar, há uma melhora na bolsa, a cotação do petróleo, né, cai. Se houver tropas no chão, uma ocupação militar terrestre do Irã, mesmo que apenas de uma pequena parte do seu território, pelos americanos, isso sinaliza um
um prolongamento muito grande desse conflito, bate com a opinião pública americana, né? A gente tem menos de 30% dos eleitores americanos apoiando essa guerra. Todo o histórico do Trump como político foi exatamente de ser muito crítico a esse tipo de envolvimento militar de longo prazo dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então é um xadrez muito complicado que o Trump vem jogando no Irã, né? E, sobretudo, pela questão que os objetivos americanos nessa guerra não estão claros. O que exatamente o Trump quer no Irã? É a mudança de regime? É a paralisação do programa nuclear? A destruição do estoque de mísseis balísticos? Né? Quais são, de fato, as metas americanas nesse conflito? Aí o Maurício faz a gente lembrar aquela piada antiga de jogar xadrez com uma pomba, né? Uhum. Ela pousa no tabuleiro, passeia, derruba tudo e diz que ganhou. A gente, às vezes, a gente ouve muito, a gente acompanha muito o que nossa audiência nos diz, nos escreve, as observações que fazem. Muitas pessoas dizem assim, vocês jornalistas sabem mais que o Trump de estratégia. Não sei se a gente sabe mais que o Trump de estratégia, mas o chefe de governo alemão é seguramente uma pessoa com algum conhecimento disso. E a frase dele hoje, conhecendo a cabeça dos alemães, é brutal para o Trump. Não há um plano, Lorival. Porque, inclusive, o Merz se encontrou na semana passada com o Trump na Casa Branca. E deu uma declaração para a imprensa alemã e disse o seguinte, eu não vi nenhum plano. Exato. Então, e o Merz, ele trabalhou no fundo BlackRock, né, durante muitos anos, ele conhece muito bem os Estados Unidos, assim, é uma figura interessante para fazer essa análise, né. E, bom, hoje o Pete Hegseth, secretário da Guerra, e a própria Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, restringiram os objetivos a essa lista de 3 itens, que é destruir a capacidade o arsenal de mísseis balísticos e a capacidade industrial de repor o estoque, destruir a marinha de guerra iraniana e impedir para sempre o Irã de desenvolver uma bomba nuclear. E aí o Pete Hegseth olha com raiva assim e diz, esses são os nossos objetivos. Tipo assim, por que a imprensa fica discutindo outras coisas? Mas não é a imprensa, é o Trump que todo dia fala em mudança de regime, que não gostou da chegada do Khamenei, do filho do Khamenei e assim por diante. Mas, enfim, eles estão, pelo que eu estou observando, eles estão tentando convergir para isso. Não, a gente está destruindo a capacidade militar presente e futura do Irã, e isso atende os objetivos de Israel e os nossos objetivos. Pela minha observação, eles já se resignaram com a continuidade desse regime. Com esse tipo de ação militar, seria possível o Trump decretar rapidamente vitória, Maurício? Bom, essa é a grande aposta, né? Alguma coisa que ele pudesse dizer para o povo americano de que essa intervenção foi bem sucedida. Mas, a meu ver, o Trump acabou prisioneiro também do seu próprio sucesso na Venezuela. Aquela intervenção militar muito rápida, de poucas horas, que conseguiu, pelo menos até agora, tudo que os americanos queriam com relação à Venezuela, sem ter que entrar num processo de mudança de regime, de uma grande transformação política. Isso deixou o Trump, digamos assim, viciado na esperança de que ele vai conseguir o mesmo no Irã. E não vai ser assim, né? Inclusive, essa mudança em termos do líder supremo sinaliza para a gente, primeiro, um grande desafio do regime iraniano aos Estados Unidos, e segundo, essa importância crescente ali na liderança política, no processo decisório do Irã, da Guarda Revolucionária. Né? Pelo menos até onde eu posso entender o que está acontecendo agora, quem está comandando o país são os militares, né? Sobretudo a Guarda Revolucionária. Então, Teherã é um cenário muito diferente de Caracas, né? E não está claro até agora se o presidente Trump realmente compreendeu o tamanho do problema no Irã, né, os riscos que essa crise toda acarreta. A gente pode imaginar também um cenário, por exemplo, de fragmentação territorial do Irã, uma insurreição curda em partes do país, né, um cenário que aproximaria o Irã do Iraque ou da Líbia dos últimos anos. Né? Então, imagina, né, uma enorme, né, instabilidade para toda a região.
Dorival, a aviação militar sempre desperta um fascínio enorme, né? Confesso o meu, inclusive. Os israelenses que nada tem de bobos em matéria de propaganda estão fornecendo muitos vídeos ao YouTube sobre as operações dos F-15 partindo de bases israelenses. E há ali um detalhe que chama a atenção. Esses aviões estão voando 4 missões por dia. Isso é muito. É praticamente ficar no ar o tempo inteiro, porque a distância que eles têm que voar é grande. Não foram pensados para isso nesse sentido. Mais de 1.000 quilômetros, né? Quanto tempo aguentam? Pois é, e não só, e tanto a máquina que está levando essa munição, quanto a munição em si, né? Que é finita. Desculpa, ainda mais no contexto de 4 anos de guerra na Ucrânia, que degradou os estoques americanos, tal. Então, e também as guerras anteriores com o Irã, que também degradaram o estoque antiaéreo. E é importante salientar o seguinte, que os Estados Unidos dizem que já destruíram 90% da capacidade de lançamento de mísseis. No entanto, esta noite, eu estava vendo agora, esta noite teve ataques em Israel, mísseis que chegaram em Israel, tiveram de ser interceptados. Tem drones chegando em Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita esta noite, né, em instalações militares americanas e petrolíferas. Então, assim, o Irã foi bastante atingido, claro, mas ele não está morto, ele está alive and kicking, né? Assim, está conseguindo fazer esses ataques que exigem ainda mais do estoque, do arsenal de munições, tudo, de Israel e dos Estados Unidos. Então, acho que o tempo está a favor do Irã, né? Quanto mais essa guerra se prolonga, essa é a estratégia do Irã, mais custo militar e econômico, principalmente. A economia americana já está pedindo arrego.